Era para ser apenas mais um dia comum em uma pequena comunidade da Colômbia Britânica. O frio típico do inverno canadense ainda dominava as ruas. O silêncio era quebrado apenas pelo som distante de carros e pelo burburinho rotineiro de estudantes entrando na escola. Nada indicava que, em poucas horas, aquele lugar pacato entraria para o noticiário internacional. Mas então vieram os disparos. E o silêncio foi substituído por sirenes, correria e um número que ecoaria nas manchetes: 10 mortos. A notícia se espalhou rapidamente. Um tiroteio em uma escola na província da Colômbia Britânica deixou ao menos 10 pessoas mortas, além de feridos, em um episódio que chocou o Canadá, país que historicamente registra índices muito menores de violência armada em comparação com seu vizinho ao sul. O ataque teria ocorrido tanto nas proximidades da escola quanto em uma residência próxima, ampliando o perímetro da tragédia. Autoridades locais confirmaram que um suspeito foi identificado e que as circunstâncias do crime estavam sendo investigadas, enquanto a comunidade tentava entender o que havia acontecido. Segundo as informações iniciais, os disparos começaram durante o período escolar. Estudantes e funcionários foram orientados a se abrigar em salas de aula, enquanto a polícia cercava a área. Ambulâncias chegaram em sequência. O número de vítimas foi sendo atualizado gradualmente, cada atualização mais pesada do que a anterior. A escola, que deveria ser um espaço de aprendizado e segurança, tornou-se cenário de luto. Em poucas horas, pais se reuniam do lado de fora, aguardando notícias de seus filhos, enquanto autoridades prometiam transparência e uma investigação completa. A cobertura da mídia de centro apresentou o episódio com foco factual e institucional. Veículos nessa linha destacaram o número confirmado de mortos, a cronologia dos eventos e as declarações oficiais da polícia e do governo provincial. O enquadramento buscou transmitir precisão: onde ocorreu, quantas vítimas, qual o status do suspeito, quais medidas de segurança foram adotadas imediatamente. Também houve ênfase na raridade de eventos desse tipo no contexto canadense, reforçando a surpresa nacional diante de um crime que, embora infelizmente recorrente em outros países, não faz parte do cotidiano do Canadá. O tom foi sóbrio, direto, priorizando dados verificados e evitando especulações sobre motivações até que as investigações avançassem. Já a cobertura associada a uma linha mais à esquerda ampliou o foco para questões estruturais. Além de relatar o ocorrido, esses veículos passaram a discutir políticas de controle de armas, saúde mental e possíveis falhas no sistema de prevenção. Houve contextualização com outros episódios de violência armada no Canadá e nos Estados Unidos, ressaltando a influência cultural e a circulação transfronteiriça de armas. Também se destacou o impacto psicológico sobre estudantes e professores, com entrevistas e relatos que enfatizavam o trauma coletivo. O discurso frequentemente apontou para a necessidade de reformas mais rígidas e de políticas públicas que abordem as raízes da violência, enquadrando o ataque como parte de um debate maior sobre segurança e responsabilidade estatal. Por outro lado, a mídia de perfil mais conservador enfatizou a dimensão criminal e a responsabilidade individual. O foco recaiu sobre o suspeito, seu histórico, possíveis motivações e a necessidade de respostas firmes das autoridades. Alguns desses veículos ressaltaram a importância da presença policial rápida e eficaz, destacando a atuação das forças de segurança para neutralizar a ameaça e proteger outros estudantes. O debate sobre políticas públicas apareceu, mas sob uma ótica diferente, muitas vezes questionando se restrições adicionais realmente impediriam indivíduos determinados a cometer crimes. O enquadramento tende a reforçar a ideia de que a violência decorre de decisões individuais e de falhas específicas mais do que de sistemas amplos. Independentemente da linha editorial, um ponto era comum: o choque. O Canadá construiu ao longo das décadas uma imagem internacional de país seguro, com legislação mais restritiva em relação a armas de fogo e uma cultura política menos polarizada nesse tema. Por isso, cada episódio desse tipo reverbera de maneira intensa na sociedade. Escolas, que simbolizam futuro e esperança, tornam-se espaços de vulnerabilidade quando a violência rompe suas portas. À medida que as horas avançaram, autoridades prometeram uma investigação detalhada. Perguntas começaram a surgir. Como o suspeito teve acesso à arma? Havia sinais prévios de alerta?
Poderia o ataque ter sido evitado? Especialistas em segurança escolar foram chamados para comentar protocolos de emergência, enquanto líderes comunitários organizavam vigílias em memória das vítimas. Flores passaram a se acumular diante dos portões da escola, e mensagens escritas à mão expressavam incredulidade e dor. O episódio também reacendeu discussões sobre o impacto de eventos violentos na saúde mental coletiva. Psicólogos alertaram para o trauma prolongado que pode atingir sobreviventes, familiares e até mesmo comunidades que acompanham a notícia à distância. Em uma era de redes sociais, imagens e relatos se espalham quase instantaneamente, intensificando o alcance emocional de tragédias locais. No cenário internacional, o caso foi acompanhado com atenção, principalmente por representar um tipo de violência que muitos associam predominantemente aos Estados Unidos. A comparação, implícita ou explícita, surgiu em diferentes análises, seja para destacar diferenças legislativas, seja para questionar se a tendência de ataques em ambientes escolares estaria se expandindo para além das fronteiras americanas. Enquanto isso, a comunidade afetada enfrenta um processo muito mais íntimo e doloroso. Para além dos debates políticos e das análises midiáticas, existem famílias que perderam filhos, professores que testemunharam cenas traumáticas e colegas que precisarão conviver com a memória daquele dia. O impacto não se limita às estatísticas, ele se infiltra no cotidiano, nas salas de aula que permanecerão vazias, nas cadeiras que não serão mais ocupadas. Ao final, o que resta é a constatação de que, independentemente do país, da legislação ou do enquadramento editorial, a violência armada deixa cicatrizes profundas. A narrativa pode variar, centrada em fatos oficiais, em debates estruturais ou na responsabilidade individual. Mas o luto é universal. A Escola da Colômbia Britânica se torna mais um nome em uma lista que ninguém gostaria que existisse. E a pergunta que ecoa, mesmo quando as manchetes mudarem, continuará sendo a mesma: como impedir que o próximo silêncio de uma manhã comum seja rompido novamente pelo som de tiros?